advogado, olá, advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 55 do Lawyer to Lawyer, o podcast da Freeló. Hoje eu tenho o prazer de ter comigo o Felipe Maia. Ele é advogado sócio do escritório Brito e Maia Advogados e Consultores e é responsável pela área de litígios e também do contencioso civil e empresarial desde 2011. O Felipe iniciou sua carreira em 2003, quando se graduou pela UFMG, e foi como advogado júnior colaborar com seu atual sócio, que é o Pedro Brito, com Pedro Brito, em sua antiga sociedade de advogados. Depois deu tão certo a sociedade que eles formaram aí a sociedade atual, que está dando certo até hoje. Fica aí até com um recado aí de calma, às vezes, né, para vários advogados júniores que já estão querendo sair ali. Talvez vocês podem criar uma sociedade de sucesso, como foi com o Felipe, né? Além disso, o Felipe ele é professor, tenho o prazer de ter ele como um dos meus mentores, e estou muito feliz de estar recebendo o Felipe, porque foi professor da Milton Campos e sempre foi uma das referências desde lá da graduação, e acho que ele vai contribuir bastante aqui conosco. O currículo dele é extenso, tem várias especializações, e eu acho que o que fala mais é a prática dele, que vai agregar bastante aqui para a gente hoje. Seja bem-vindo, Felipe. Estamos aqui nesse mundo aí pós-pandemia, nesse novo normal. Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória, como que está a advocacia aqui hoje, o que vocês estão fazendo de diferente. Eu estou da minha casa, não sei se você está no seu escritório ou na sua casa, mas como que está aí, na sua realidade atual? Olá, Gabriel. Primeiramente, muito boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui batendo esse papo contigo, podendo falar com a Freeló aqui pela primeira vez, participando desse podcast, que é um sucesso, que eu tenho sempre a satisfação em acompanhar. Já não ouvi o 55, né? O 54, melhor dizendo, né? Esse vai ser o 55, mas ouvi boa parte deles, tenho acompanhado com bastante satisfação. É uma alegria muito grande, Gabriel, e digo isso com o coração cheio, porque eu vi a Freeló nascer, né? Estive em contato aí, logo no início com os primeiros desafios da modelagem, né? Das perspectivas com a OAB e etc. E sempre acreditei no projeto e acho que ele está dando certo, e com muita alegria eu venho acompanhando, né? Então, uma satisfação muito grande, Gabriel, estar aqui, e espero aí que a gente possa conversar aí, bater um papo bem legal, né? Eu estou na minha casa. Eu lembro, Felipe, desculpa te interromper, mas eu lembro que quando a gente surgiu, né, a Júlia, que é a minha sócia, ela trabalhava justamente no Brito e Maia, lá com o Felipe, e o Felipe foi uma das primeiras pessoas ali que a gente recorria a todo momento para a gente entender melhor a dor ali dos escritórios de advocacia, sempre se prontificou bastante. Eu lembro que eu fui no Brito e Maia, assim, alguns meses depois que a gente tinha fundado a Freeló, para a gente entender como a gente podia melhorar mesmo e guiar ali o nosso produto, e foi bem legal a gente ter aquela parceria lá no início. É verdade, eu me lembro aí com carinho também dessa oportunidade e com saudade da Júlia, né, na época em que esteve lá conosco, né, e foi aí tomada pelo empreendedorismo, pela inovação. Não que nós não tenhamos isso lá e não cultuamos, né, a inovação, mas de fato ela saiu para um projeto aí super interessante, e nem dói tanto quando a gente perde um advogado júnior promissor para uma carreira, para um empreendedorismo, para uma carreira tão inovadora e desafiadora como ela escolheu, né? E é isso mesmo, estamos aí sempre às ordens, né? É sempre um prazer conversar, e naquele momento eu me lembro bem da gente refletir um pouco ali sobre a modelagem, né? A gente teve muita experiência no escritório com advogados correspondentes durante muito tempo. Hoje não tanto, aliás, já de 2013 para cá, eu vou falar um pouquinho mais da minha história e do escritório, mas de 2013 para cá a gente praticamente desabilitou a advocacia de varejo de grande volume, e nosso número de correspondentes caiu muito, mas era onde a gente tinha ali um fluxo de atividade com advogados parceiros de muita necessidade e relevância, né? E dali a gente
começou a enxergar já uma possibilidade realmente da Freeló ser um caminho muito mais fácil para isso, né? Não só para a advocacia de correspondência, que não era o objetivo inicial de vocês, e acho que não também agora, né? Mas já era ali um germe, né? Uma primeira geração do que viria a ser exatamente a Freeló, né? Acho que hoje o modelo de negócio de vocês e a prática voltada para a advocacia compartilhada é muito mais próximo do que foi a experiência nossa lá atrás, com uma multiplicidade de correspondências com as quais a gente conviveu. E hoje, curiosamente, a gente convive com muitos escritórios parceiros, é uma fonte constante para a gente que acho que está até dentro dessa nova realidade de economia compartilhada e de modelo de negócio que para nós hoje não só hoje, na verdade a gente já vem nesse movimento há algum tempo, enxergando esse mercado, em que os escritórios são cada vez mais especialistas e tendem a ser menores, mais enxutos, mais concisos, com um corpo de equipe bem qualificada, mas sempre tendo ali uma gama de escritórios parceiros que te permitem transitar em outras áreas, ter um cross-sale de clientes e de trabalhos a 4 ou 6 mãos, eventualmente, né? E isso aí tem sido um diferencial para a gente, uma forma de atuar constante para a gente, e acredito que no futuro aí isso vai marcar realmente o que virá a ser o mercado, e tenho certeza que a Freeló vai estar dentro desse cenário aí, especialmente com escritórios menores do que o nosso, talvez, às vezes com advogados que atuam mais isoladamente do que acontece com a nossa estrutura, né? Mas de uma maneira ou de outra, esses projetos estão se conectando, né? Falando um pouco só para dar um pouquinho mais de contexto, quantas pessoas são no escritório, como que é a divisão, assim, e qual está sendo a realidade agora, assim, na Covid, quais oportunidades e desafios vocês estão vendo aí? Nosso escritório ele é composto de 3 sócios, né? Você comentou aí do Pedro, que é o sócio com que eu comecei a trabalhar em 2003, e fica aí já realmente o recado para os jovens advogados que compõem boa parte do público da Freeló. Foi lá em 2003, já são aí 17 anos trabalhando juntos, né? E comecei como advogado júnior e nos tornamos sócios em 2010, numa outra estrutura, numa segunda estrutura da qual o Pedro foi sócio. Depois o André Brito, que também é nosso sócio atualmente, veio a ser sócio dessa outra estrutura, que na época era a JCMB, Advogados. Nós estivemos lá até 2011, né? Em junho de 2011, 1º de junho de 2011, a gente lançou o projeto Brito Maia propriamente e começamos essa nova jornada, essa continuidade da nossa jornada juntos, né? Eu comecei a trabalhar com o Pedro na área do direito empresarial, do direito privado lá em 2003, e de lá nós fomos desenvolvendo em conjunto, e quando me tornei sócio, assumi por uma divisão interna necessária à época de crescimento nosso, o contencioso, enquanto o Pedro prosseguiu com o societário e a consultoria, o apoio ao negócio do cliente propriamente, né? Hoje somos os 3 sócios, né, como eu mencionei. O André Brito cuida da área trabalhista, o Pedro cuida da parte de consultoria societária, M&A e apoio ao negócio, consultoria em geral na área empresarial, e eu cuido da parte do contencioso civil e empresarial, incluindo a arbitragem e a mediação também, que são tarefas lá sob meu encargo, né? A gente tem um escritório enxuto, um escritório que a gente pensou em qualidade técnica e um trabalho artesanal, e a gente vem desde 2013, especialmente, cuidando para que seja assim, né? A minha equipe somos eu e mais 3 advogados, um coordenador, 2 advogados de equipe, 2 advogados na equipe, mais um estagiário,
e as equipes têm mais ou menos esse formato também, a área de consultoria um pouco maior e a área trabalhista similar a mim. Então, somos, salvo engano, aqui 12, os 3 sócios e 12 advogados no total, 3 sócios mais 9 advogados. E estamos aí, né, enfrentando esse período turbulento das nossas vidas, né, da economia, da nossa atividade também, né? Estamos trabalhando todos de casa, eu estou em casa agora, né? Você perguntou inicialmente. Tenho trabalhado de casa desde 14 de março, se não me engano, né? E o escritório entrou em home office total no dia 18 de março, se não me engano. Colocamos todos os profissionais em home office, toda a estrutura de rede em nuvem, etc., tudo que é necessário, o acesso à rede está lá. O escritório é praticamente hoje um data center, né? Praticamente o servidor do Brito Maia e uma área inóspita lá, um prédio lá fechado com visitas aleatórias daqueles que ainda precisam recorrer a algum pouco de papel ao que esteja lá nas dependências físicas, né? A gente já vem num movimento, especialmente, a consultoria praticamente não tem papel, né? A área trabalhista também praticamente não tem papel, e a gente ainda conserva lá um arquivo de papel físico do contencioso civil, que já passou da hora da gente tirar ele de lá, porque de fato não justifica mais, e só falta mesmo encerrar alguns processos físicos ainda existentes no acervo, mas existe um arquivo lá por uma mera, talvez, aí, conveniência de espaço que existe, ele ainda está lá até hoje, né? Mas, enfim, né, estamos aí todos trabalhando de casa e seguindo bem com isso, né? Todos bem adaptados, funcionando regularmente com as videoconferências, com as reuniões com clientes, pelas vídeos, quaisquer aí das plataformas, fazendo uso aí do Hangouts, do Skype, Zoom, seja qual for, né? E igualmente das sustentações orais nos tribunais, que tem acontecido também, né? Então, toda essa novidade aí que o processo eletrônico já veio permitindo e que essas novas ferramentas têm permitido, a gente tem se valido e tem conseguido performar quase que naturalmente, dentro desse normal, do que é de se esperar, eu diria aí que a gente tem, sem grandes percalços, conseguido cumprir as nossas tarefas. O grande dificultador, no caso da minha área, é, de fato, o processo físico, né, que tem seus prazos suspensos e, fora as medidas de urgência, você não consegue sequer dar andamento aos processos, né, tudo 100% suspenso. E isso, mais uma vez, nos leva aí à conclusão de que o judiciário não pode ser nosso único depósito de solução de conflitos, né? A gente tem realmente que olhar os outros mecanismos à disposição e estar muito atento à possibilidade da mediação e da arbitragem, sempre que possível e sempre que compatível com os casos, porque são ferramentas que se mostraram extremamente úteis e eficazes nessa fase, né? Então, estamos seguindo assim, né? E enfrentando aí, recebendo os problemas novos dos clientes, alguns antigos, alguns relacionados à pandemia, outros não, né? Não há um fluxo tão ainda acelerado de conflitos, pelo menos na nossa perspectiva, de conflitos estritamente relacionado à pandemia, mas há um cenário nebuloso pela frente, né? Especialmente com a deterioração da economia, né? O cenário pela frente é bastante nebuloso. Há 2 projetos de lei que a gente tem acompanhado muito de perto, são os projetos de lei do professor Anastasia, o 1179 de 2020, que interfere nas relações no regime jurídico de direito privado, né? E o projeto deputado Hugo Leal, que é o projeto 1397, que interfere não só nas relações privadas, mas altera aí mecanismos de insolvência no direito brasileiro, e são normas aí, portanto, muito relevantes e muito impactantes daqui para frente, né? Então, é um cenário de
de acompanhamento, monitoramento, um certo compasso de espera, mas uma certa preocupação com o que está por vir aí em termos de economia e, consequentemente, de conflitos, né? Uhum. Me parece, Felipe, eu não sei se você concorda, mas me parece que, pelo menos na data de gravação desse episódio, a gente está gravando, deixa eu até ver que dia que é hoje aqui certinho, a gente está gravando no dia 10 de junho esse episódio. Me parece que, nesse momento, eu tenho a impressão de que a gente está com alguma demanda reprimida assim, do mercado. Não sei se você concorda, porque está todo mundo em isolamento ainda, etc., conflitos ali, todo mundo esperando, talvez, mas acredito que talvez daqui uns 2, 3 meses a gente vai ter aí, infelizmente, uma onda aí uma nova onda de processo. A gente corre o risco de ter, né? Tomara que a gente tenha advogados preparados, buscando ali realmente atuar de forma construtiva, buscando o melhor caminho para os seus clientes. Mas o que você acha? Você acha que faz sentido? E também como que você vê aí as audiências telepresenciais e também os ODRs dentro disso? Você que tem experiência aí nos métodos adequados. Olha, Gabriel, acho que existe sim a demanda reprimida e que a gente vai ter, muito provavelmente, um boom de demandas. E me preocupa muito, em especial, esse projeto 397, que pode potencializar uma moratória muito grande no país, né? O projeto já prevê uma moratória de 30 dias só com a publicação da lei, né, e evitando ali busca e apreensão, rescisão unilateral de contratos, despejos. Então, ele interfere em diversas relações econômicas contratuais, naturalmente, né, e vai trazer um estado de paralisação. Então, isso acontecendo, a gente vai ter mais ainda um pouquinho de demanda reprimida, né, e a gente vai rolando essa demanda para frente, mas isso vai em algum momento explodir, né, a menos que a economia tem aí um revés que não parece ser o caso, né, mas acontecendo talvez aí uma maior disponibilidade de crédito, a gente não sabe ainda exatamente como isso poderia acontecer, talvez essa demanda reprimida seja contida. Eu tenho muito receio de que nós, advogados, não sejamos os grandes atores do uso das práticas colaborativas e que a maioria de nós busque efetivamente mostrar esse caminho para o cliente. Até porque o cliente desesperado, ele, por vezes, né, ele vai pensar realmente em se valer da moratória ou dos benefícios que a lei lhe concedeu, né? Isso vai criar um estado de letargia na economia de pelo menos 120 dias, se isso vier a acontecer, que são os prazos que existem nesse projeto Hugo Leal, né? Isso é muito preocupante. Para quem não conhece esse projeto, será que você podia dar um pouquinho mais de detalhes, assim, o que é o projeto exatamente e por que você acha que vai ter esse impacto? Esse projeto ele cria um regime provisório de insolvência no direito brasileiro. Ele, inclusive, de forma muito curiosa, ele toca no direito empresarial de forma muito direta, ao ampliar o conceito de agente econômico, na verdade, ao ampliar o espectro da insolvência para o agente econômico e permitir estes procedimentos típicos do empresário, da Lei 11.101, da recuperação judicial, extrajudicial e da falência, para agentes econômicos não empresários. Então, isso já é um impacto bastante significativo para nós dentro da estrutura do direito civil e empresarial, né? Mas até aí tudo bem, é uma questão de reflexão dogmática para nós, né? Para a economia isso poderia vir a ser positivo, vai atender a anseios, talvez, de profissionais liberais, profissões regulamentadas, como dentistas, médicos, etc., que não tenham a estrutura empresarial, né, por trás da sua atividade, né? Esse projeto, basicamente, ele vai criar um período de suspensão, um período de negociação e um período, efetivamente, subsequente para a recuperação judicial ou extrajudicial, com várias benesses aí, que vão culminar num prazo de pelo menos 120 dias de uma letargia, vamos dizer dessa forma, né? Então, é um projeto que vai impactar diretamente a economia se isso vier a acontecer. E aí, não há métodos
de ODRs ou colaborativos que superem benefícios legais de tamanha potência, né? Se você tem uma lei que já garante uma ausência de despejos, até de despejos em liminares, por exemplo, né? Até 30 de outubro, como é o caso do projeto 1179, e no caso do projeto 1397, ele vai ser até 31 de dezembro, né? Então, você sabe que até dezembro desse ano, ou até outubro, dependendo da relação regulada, ou neste projeto, ou no projeto do professor Anastasia, você já sabe que você tem uma condição muito favorável, juridicamente falando, né? Então, se você sabe que não vai haver uma liminar de despejo até outubro de 2020, provavelmente você vai deixar de pagar o aluguel, né? E vai forçar de forma muito mais contundente a negociação com o seu proprietário, com o seu senhorio, né? O locador do imóvel. Então, são projetos que vão tocar aí diretamente a essas relações e pode ser que eles contribuam para, num primeiro momento, represar essa demanda e aí, num segundo momento, ou terceiro momento até, né, isso explodir, caso a economia não seja resgatada e não haja solução, né? Nesse projeto aí tem que fazer uma ressalva, né? Ele tem a previsão de que nos primeiros 30 dias ele cria o dever de renegociação. Isso é interessante do projeto, né? Eu tenho conversado sobre isso com os alunos da Milton Campos, eu tenho lecionado nos últimos 2 semestres métodos adequados de solução de conflitos, e a gente falou de ODS recentemente, e nesse projeto 1179 foi apresentada uma emenda, que era a emenda número 6, que ela tratava da conciliação obrigatória pré-processual, antes do ajuizamento de qualquer demanda. A gente discutiu sobre a constitucionalidade disso, sobre o uso dessas práticas como a mediação obrigatória em outros países, como foi a opção no Canadá, como foi a opção, salvo engano, na Argentina também, né? E a gente trabalhando a reflexão sobre esses temas, veio também à luz, né, a noção do dever, a partir da boa-fé, do dever de renegociar e agora do dever de mediar, se existiria de fato este dever, né? E neste projeto, no 1379, ele traz o dever de renegociação. Isso é interessante do projeto, né? Mas ele o faz criando a moratória de 30 dias e o cria indistintamente para todo e qualquer agente econômico, né? Embora ele diga que a renegociação deve estar atrelada a questões relacionadas à pandemia e aos efeitos da calamidade pública decretada, né? Então, assim, de uma maneira ou de outra, a gente fica nesse círculo meio que aguardando, que é uma sensação meio geral, que a gente está realmente aguardando a pandemia passar para a coisa explodir, né? A gente está tentando sobreviver, de certo modo, com a saúde e com a economia, com seus negócios, com a inadimplência de clientes, né, etc., com redução de preços, né, tudo faz parte da economia em crise, né, mas essa sensação de que, de fato, está se aguardando aí o momento passar e tentando se postergar ao máximo que a coisa venha realmente a explodir, né? Uhum. E, assim, Felipe, o que você acha assim que os outros escritórios e também vocês aí, o que estão fazendo para sobreviver e também para eventualmente até crescer durante essa pandemia, aproveitar as oportunidades que vão surgir aí? Como que vocês estão se relacionando com seus clientes nesse momento? Assim, é um momento bem delicado para todo mundo, né? É um momento super delicado. Você tem que seguir com a sua atividade, com a gestão da sua equipe, né, que por si só já é um desafio. A gente tinha o costume ali de estar junto, o contato humano, pessoal direto, sempre foi uma característica do escritório, né, assim, o trabalho muito próximo, as equipes trabalham muito próximas, né, e de repente a gente vê a frieza do domínio do e-mail, do telefonema, né? Às vezes do vídeo, ele acalenta um pouco mais, né? Ele facilita a comunicação, mas de uma maneira ou de outra há um certo distanciamento. Então já é um desafio por si só, né? Gerir a equipe e dar continuidade a uma equipe motivada e
que consegue ali se adequar à rotina, né? Tudo isso é novo e desafiador, né? Além disso, você tem o cliente e os trabalhos em andamento, né? Então, você tem que estar disponível por e-mail, por telefone, por WhatsApp, por qualquer aplicativo de mensagem, né? Os horários estão um pouco atribulados, né? Sábado e domingo também não faz muita diferença do que tem sido, né? Segunda ou domingo não muda muita coisa, né? Afinal, a gente não tem aí mais... Inclusive, né? Nem parece que é feriado. Pois é, feriado. Se alguém falou, não, mas quinta-feira é feriado. Eu falei, feriado, como assim, né? Nós não estamos mais trabalhando com essa realidade, né? A gente vai perdendo um pouco desse senso, né? E vai perdendo um pouco de saúde mental, então é preciso também cuidar disso, né? Tentar respeitar o quanto possível essas regras que seriam mínimas dentro da realidade que a gente tinha, né? Quando a gente nota, a gente está discutindo caso com a equipe 10, 11 horas da noite, talvez não fosse necessário, mas está ali porque está em casa mesmo, né? E está trabalhando, etc. E vai tocando os projetos, mas é necessário ali se cuidar, né? E tem que produzir conteúdo, tem que estar em contato com o cliente sempre, tem que estar aí atento aos projetos, estar atento às novidades, tem que estar atento a oportunidades, como você comentou, né? Claro, tem clientes em crise, tem clientes da sua carteira que vão ter demandas relacionadas ao Covid, à pandemia, né? Tem clientes que vão aparecer, e aí é sempre esse desafio de se manter conectado efetivamente, né, e conseguir suportar, né, esse período com as dificuldades econômicas que todos os setores sentem, o nosso sente também, né, e aí o segredo é sempre buscar novos clientes e ampliar a carteira, né, sempre foi, para nós pelo menos, sempre foi um diferencial ter uma carteira com constantes novos clientes. Isso sempre foi muito diferencial para a gente, e assim tem sido, né? Na pandemia também, e a gente tem recebido novos clientes, algumas demandas relacionadas à pandemia, outras não, né? Eu diria até que a maioria não, no momento, em função talvez desse compasso de espera, há uma certa solidariedade, uma certa complacência pelo momento, né? Acho que tem havido uma tolerância entre as partes, elas têm buscado aí algum consenso, né? Ainda que provisório, descontos provisórios nas relações contratuais, alguma dilação de prazo de pagamento ou alguma moratória com relação a uma obrigação específica, isso tem evitado, né, a instalação de algumas demandas, mas outras inevitavelmente acontecem, né, até que você estressa negociações, não consegue chegar a bom termo, e aí, naturalmente, você vai ter que procurar ou o judiciário, ou a mediação, ou a via arbitral, e tentar buscar uma melhor solução para o seu cliente, né? É inevitável que isso aconteça, né? E, Felipe, o que de bom a pandemia deixa para você e para o Brito Mais? O que vai ficar nesse momento? Gabriel, eu vejo assim, pontos bastante positivos, né? Acho que, em primeiro lugar, acabou o papel, né? Em definitivo, a gente não vai trabalhar mais com papel, sejam os tribunais, sejam as cortes. Eu acho que, em definitivo, os processos vão ser digitalizados e vão seguir todos ao processo eletrônico, né? O papel, pelo que eu ouvi dizer, ele pode permanecer com o vírus por até 5 dias, né? Se isso for verdade, realmente isso é algo né, impossível trabalhar com papel mais, né? Um outro ponto bastante positivo é que acho que quase todo mundo aprendeu a usar o certificado digital e assinar documentos eletronicamente, né? Assim, aquele negócio, vou passar aí para assinar, falei, não tem mais essa, né? Agora nós vamos enviar o documento eletrônico, o senhor vai assinar daí. Como que eu vou assinar? Com certificado digital, vamos fazer bonitinho. Então a gente está avançando nisso, né? Acho que a gente vai avançar naturalmente também com os smart contracts, né? Acho que eles vão também ter um desenvolvimento aí acelerado, né? Vamos avançar com as ODRs, acho que isso é bastante positivo, né?
Vamos avançar com as audiências por videoconferência, com essas novas tecnologias que a arbitragem internacional já utilizava há muitos anos pela própria dificuldade, né? Acho que tanto a arbitragem internacional como as ODRs, às vezes as mais simplórias, como um sistema do eBay, né? Ali é onde você trata de questões de pequenos valores, mas já usava de ferramentais tecnológicos ali para tratar conflitos à distância. E acho que isso vem de forma muito positiva, né? Ontem eu participei de uma sustentação, de um julgamento, uma sessão de julgamento, em que eu estava inscrito para a sustentação oral no Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma sessão de julgamento perfeita, absolutamente perfeita, com desembargadores de suas casas, totalmente ambientados ao sistema, sem nenhum problema tecnológico, né? Perfeito. Isso para nós, por exemplo, que somos aqui de Belo Horizonte, que não é o eixo Rio, São Paulo, Brasília, né? Para a gente isso é muito, eu vejo isso de forma muito positiva, né? O poder sustentar no STJ, por exemplo, em Brasília, do meu escritório, da minha casa, né? Acho que isso é extremamente positivo para o Brito Maia, para o nosso tamanho em especial, né? Claro, antigamente eu iria a Brasília, né? É ótimo, né? Mas também é bom ter a opção de fazer por videoconferência e, às vezes, economizar o dinheiro do cliente, às vezes, economizar o tempo, né? Às vezes, fazer um despacho por videoconferência também está acontecendo, isso é espetacular, né? Há uma mudança de relacionamento também com os magistrados, tenho percebido isso, né? Tenho recebido telefonemas de desembargadores para fins de despacho, né? Via secretaria, alguns ligam até diretamente, alguns mais dinâmicos, né? Isso é algo assim que 5 meses atrás ninguém jamais diria, né? Que você receberia um telefonema para fins de um despacho com um desembargador, né? Ou que você teria a oportunidade de fazer um despacho por Skype com um ministro do STJ ou do STF, né? Fazendo aqui a ressalva de que a ministra Nancy Andrighi já fazia despachos por Skype antes da pandemia, né? Já era uma visionária aí, no uso da tecnologia, né? Acho que a gente tem ainda um desafio muito grande com relação à nova forma de comunicação, né, em termos de, especialmente advogado judiciário, né, tenho visto aí essa onda do visual law e o desenvolvimento, às vezes, de práticas aí mais ilustrativas do direito. Isso é algo que a gente tem ainda que procurar entender como que isso se enquadra dentro do judiciário, né? A gente viu alguns casos aí de utilização de memes em petições, né? E também de memes em decisões, em contrapartida, né? A gente vai ter que ainda acomodar essas placas tectônicas das novidades, né? E a gente vê como é que isso anda. O QR Code foi uma novidade recente aí também que passou a ser mencionada, né, a possibilidade do uso de realidade aumentada, ou de QR Code, para fins de levar um vídeo para dentro do processo eletrônico, né, que também é uma ferramenta interessante. Então, eu vejo assim, do ponto de vista da tecnologia, a gente vai ter avanços bastante interessantes para a prática da advocacia. Como mercado da advocacia, acho que vai haver uma consolidação dessa ideia da advocacia compartilhada, dessa advocacia de parceria, né? Sem ser aqui engenheiro de obra pronta ou ter bola de cristal, né? Mas é o que eu imagino aí que venha a acontecer, né? E a gente tende aí a ter desafios no âmbito dos relacionamentos sociais, em especial, né, quando a gente conseguir retomar as atividades e não sei quando, né, em que grau a gente vai conseguir colocar todo mundo de novo dentro do mesmo escritório, e aí mais, se isso vai acontecer mesmo, se vai ter todo mundo no escritório de novo, né, que é a questão da sede física, que é também um grande repensar aí, né, a partir desse momento, quando você escuta que grandes escritórios, né, às vezes até fora do direito, né, a XP foi muito divulgado, né, que estava refletindo sobre não ter mais um escritório físico, né, você põe em xeque realmente se a advocacia vai precisar, se o novo modelo é esse, se isso deve ser levado em consideração, se isso faz parte da sua cultura, da sua filosofia, né, se isso é compatível também com
com a geração dos seus sócios, também, né, com a forma de relacionamento interpessoal, que às vezes também é uma característica das organizações, né, e cada um tem seu tempo e tem sua forma de se relacionar, né. Então, acho que tem algumas coisas bastante positivas e muitos desafios dogmáticos, né? A gente vai ir para frente, né? A gente vai ter provavelmente a prorrogação da Lei Geral, né, de Proteção de Dados, da LGPD, através do projeto 1179, né? E vamos ter aí muito desafio, né, com essa nova cultura ou visão da insolvência, com financiamentos, com moedas digitais, né, criptomoedas aí que devem retornar, né, ou devem aí ganhar novamente um fôlego, né, no espaço não só da economia, mas jurídico também falando, né, um problema de regulação aí bastante efetiva, né, e talvez um desafio enorme no mercado de capitais também, né, Gabriel? Porque a gente está vendo, né, um sofrimento muito grande por parte das pequenas e médias empresas, né? Uma crise dessa potência levou ao fechamento aí de inúmeros estabelecimentos e pode levar aí a uma crise de insolvência muito grande. E a gente continua tendo a necessidade de o governo aportar recursos via linhas de crédito e financiar, né, a recuperação dessa economia. A gente continua tendo um mercado de capitais de acesso, né? A gente teve a iniciativa do Bovespa+, alguns anos atrás, mas eu diria que tímido ainda, sem emplacar, né? A gente continua tendo um problema de capitalização, de acesso a crédito por parte das pequenas e médias empresas, né? E isso vai continuar sendo um desafio também, como forma de regulação e forma de desenvolvimento da atividade econômica e, consequentemente, né, afetando o direito empresarial diretamente, né, nisso aí. Legal. O que eu acho interessante da sua fala é que, assim, aqui na Freeló, especificamente, né, a gente fala muito sobre gestão, inovação, tecnologia, falamos também, claro, de assuntos jurídicos, porque a gente sempre está falando para o mercado jurídico, mas a sua fala, né, a gente percebe que o tanto que você entender as tendências macroeconômicas e as tendências jurídicas propriamente ditas mesmo que estão vindo por aí, elas podem favorecer o posicionamento estratégico do seu negócio, né? Porque você antecipa tendências. Um escritório que não está ali acompanhando ali todas as novidades jurídicas, todas as novas discussões jurídicas, às vezes ele vai ficar para trás nisso e depois, só depois que já o carro já está andando, que ele vai tomar conhecimento dessa nova tese, dessa nova possibilidade de negócio, dessa nova possibilidade que ele poderia oferecer para o cliente dele, né? Então, sim, eu acho que assim, o básico, poucas pessoas fazem bem feito, né? Então, acho que às vezes a gente fala muito de home office, de softwares, mas talvez se a gente só entender um pouquinho dessas... entender o básico do direito mesmo e ser bom advogado, a gente já está ali muito à frente do mercado. Acho que pode ser Acho que o Felipe já citou diversas leis aqui. Eu confesso que eu não conheço vários dos projetos que foram citados aqui, mas eu acho que se alguém está querendo buscar alguma demanda específica ou ajudar os clientes, já tem um dever de casa aí de começar a estudar um pouco mais sobre isso, né, Felipe? É isso aí. Tem uma mudança no direito societário também, né, que precisa ser acompanhada aí, com relação muito interessante também, ligada à tecnologia também, às assembleias digitais, né, que é também uma nova perspectiva super interessante, né, e que veio com a modificação aí da MP 931, se não me engano, que alterou o Código Civil e a Lei de SA, né, para trazer aí um novo formato de assembleia. Já existia, né, a previsão da assembleia híbrida para sociedades anônimas abertas, né, mas agora vem a autorização expressa para as companhias fechadas e para sociedades limitadas, né. Então, inevitavelmente, né, o advogado na área empresarial ele tem que estar atento ao movimento da economia, a tecnologia agora, que é o grande motor da economia, bem da verdade, né? São os grandes instrumentos aí, eles vêm
pela tecnologia, e o advogado da área empresarial tem que estar muito atento a isso, né, ligado a essas novidades, e não pode dormir, né? A verdade é que o advogado não dorme, né? Ele já tem que acordar sabendo das novidades ali e continuar estudando, né? E nesse aspecto a docência ajuda muito também, né? Porque inevitavelmente você tem que estar ali atualizado e sempre buscar novos desafios para um público geralmente muito mais jovem que você, né? Então isso também é muito enriquecedor. Eu tenho esse privilégio não só no escritório por ter sempre na equipe jovens, né? Inevitavelmente tem estagiário, tem advogado júnior, né? Faz parte do nosso DNA formar advogados, né? A gente sempre formou advogados, sempre preferiu formar advogados a contratar advogados externos, né? Então conviver com jovens ali é sempre muito interessante, né? É sempre muito renovador e instigante, e com alunos também, né, porque a maioria deles estão aí numa idade, já no meu caso aí, né, pelo menos 10 anos, 10, 15 anos mais novos que eu, e isso é sempre positivo também, porque a gente tem sempre a oportunidade de trocar ideias e de aprender e de contribuir também, né, com reflexões atuais e sobre temas que talvez pela idade que a gente vai alcançando, naturalmente, a gente talvez não tivesse tanto interesse ou ouvisse tanta relevância, né? Mas isso acaba sendo aí bastante enriquecedor e, para mim, um privilégio, né? Algo aí que me instiga muito. Muito bacana, Felipe. Você tem algum recado final, alguma pergunta que eu ainda não te fiz que seria importante tratar aqui hoje? Não, Gabriel, acho que a gente bateu um papo legal, né? E o recado que eu deixo aí final, né, é que permaneçam investindo em suas carreiras, né, e talvez aí tomar um pouco de cuidado, algo aí que eu acho que está um pouco fora da realidade do que a advocacia tem realmente que proporcionar, que é a transformação do advogado no blogueiro, né? Acho que isso aí a gente tem que refletir um pouco sobre isso que está acontecendo com esse mercado de marketing ou de exposição, né, da advocacia, e que tem um pouco de relação também com essa forma de comunicação e linguagem que eu comentei antes, né? Nada contra o Visual, pelo contrário, né? A gente está super atento a isso. Uma vez a professora Juliana Cordeiro comentou que as petições estavam ficando não mais ilustradas, mas animadas, né? Se pudessem, elas teriam movimento, né? E realmente seria maravilhoso, como às vezes em arbitragem a gente tem a oportunidade maior de desenvolver algum tipo de instrumento mais dinâmico, né? Para a exposição da argumentação, né? Mas acho que esse recado final, né, é no sentido de que a advocacia ela é uma profissão austera, né? E a gente tem que cuidar sempre na nossa prática de respeitar os princípios éticos e de ter o cuidado da retidão, né? Acima de tudo, porque a gente tem uma linguagem que não precisa ser erudita, não cabe mais uma linguagem erudita, não cabe mais uma linguagem barroca, né? Sem que crítica pessoal alguma, né? Há quem prefira, mas também a gente tem alguns limites que ainda me parecem existentes, né? Mas é mais uma percepção muito pessoal, né, de um encaminhamento que essa linguagem especial pode ter, né, no tratamento, seja na área educacional, seja na área profissional, seja com clientes, seja com o Poder Judiciário, com a Câmara Arbitral, com quem for, né, a advocacia continua sendo, né, uma forma de linguagem austera e uma forma de linguagem, né, que deve ser limpa,
deve ser o quanto direto e o quanto objetivo possível, né? Esse é um esforço que a gente deve fazer pela concisão também e pela objetividade, né? Mas sem transformar nossas petições todas em desenhos, né? Em quadrinhos, porque efetivamente não é esse o caminho que a advocacia deve tomar, né? Pelo menos na minha visão. Mas eu gosto das petições animadas, a gente tem feito muito desenho, tem feito muito organograma, é realmente uma mudança interessante, né? De quadros, tabelas, organogramas, isso tem sido muito presente na nossa nova forma. Eu digo que é uma nova forma, isso vem mudando de um tempo para cá e agora está mais acentuada e com o processo eletrônico ficando mais fácil, porque até o uso de cores e desse tipo de recurso ele fica facilitado, né? Então, junto com isso, não pode deixar de ser dito da criatividade, né? A criatividade é fundamental ao advogado, especialmente ao advogado da área empresarial, né? E mais ainda, o advogado trabalha com um discurso argumentativo, que é o advogado de contencioso, que necessariamente tem que convencer o poder judiciário ou o árbitro da sua tese, né? Porque ele defende efetivamente uma tese que quer ser vencedora, né? No mais, é isso. Saúde, cuidados e mais uma vez, obrigado, Gabriel, pela oportunidade aí de falar com vocês, com os ouvintes da Free Law, e continuo aí desejoso de que vocês tenham muito sucesso. Eu acredito muito no produto de vocês e acho que vocês vão ser um grande veículo dessa advocacia colaborativa, dessa advocacia compartilhada, né, de que eu comentei aqui, né? Acho que vocês vão ajudar muita gente ainda. Muito obrigado, Felipe, pelas palavras. Eu acho que essa reflexão final que você trouxe é muito válida, né? A gente até tem alguns episódios, a gente já falou aqui, acho que uns 3 ou 4 aqui, pelo menos, a gente já falou sobre visual law, legal design, e eu vejo muito erro do advogado, tanto no visual law, quanto no marketing, quanto no uso de tecnologias, ele é meio padronizado. O advogado, ele acha que é o legal design, é aquele infográfico bonito, ele acha que o marketing é aquele vários posts, acha que o uso de tecnologia é um robô, mas calma, acho que primeiro a gente precisa de entender bem quem é o nosso cliente, como que a gente se comunica com ele, qual que é a melhor forma de gerar valor para ele. No caso de uma petição, a gente está endereçando a petição para o juiz, como que o juiz quer receber ela, como a gente facilita a vida dele. Então, acho que se a gente sair um pouco da mentalidade de usar soluções, às vezes, que são utilizadas em outros mercados e funcionam muito bem lá, para entender bem os problemas que a gente tem, e depois que a gente entende o problema, a gente busca ali benchmarks de possíveis soluções ali de outros mercados e adapta ao mercado jurídico, eu acho que a gente tem muito mais chance de sucesso e de ser mais efetivo. O marketing está aí, no direito é uma realidade, o legal está aí, o visual law está aí, é tudo uma realidade. Agora, a gente precisa de saber fazer. Acho que a gente precisa de tomar cuidado com os erros dos dois extremos, talvez, né? De fazer processo de uma forma que não combina ali com a imagem que você quer levar para o seu cliente, quanto também de ficar parado no tempo, porque fala assim, isso também não dá para fazer, Felipe. Com certeza, né? É isso aí. Eu queria muito agradecer de novo, Felipe, pela sua presença, foi uma conversa muito rica. Eu aprendi bastante com você, então faço lá das palavras lá do início, minha admiração já era maior, acho que não tinha nem como ser maior, porque sempre foi um mentor para mim desde o início lá da carreira, e foi uma conversa bem prática. Acho que todos os colegas advogados aí estão saindo mais inspirados de hoje, e eu acho que fica aí o recado, né? Vamos estudar as leis, vamos entender bem as tendências do mercado, e ao mesmo tempo está sempre buscando aí novas tecnologias, novas possibilidades para a gente criar uma advocacia aí mais colaborativa e mais eficiente para todos os nossos clientes. Queria muito agradecer a todos novamente pela audiência e a gente se vê novamente na próxima quarta-feira com mais um convidado. Até logo!